Gabigol e Bruno Henrique compareceram. Aliás, o Gabigol atingindo marcas muito importantes para ele, né? Marca importante para o Flamengo também, né? Uma vitória na altitude e que não é muito comum para o clube na história da Libertadores. O próprio Rogério Ceni falava isso antes do jogo, né? E acho que é a primeira arrancada do Flamengo com 3 vitórias em 3 jogos na Libertadores. Então são números bem marcantes que começam a ser construídos aí, Renata. No toque do Everton Ribeiro, que começou bem o jogo, né? Ele que não vinha de grandes atuações, arriscando de longe. E o gol do Bruno Henrique. E o gol do Gabigol, perdão, o primeiro gol do Gabigol, Renata. Inclusive, dos 4 da frente ali, né, 2 estavam sendo mais criticados, que eram o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique também fez essa pintura, golaço, um dos gols mais bonitos aí dessa temporada, sem sombra de dúvidas, assim, por toda a construção, né? Isso. Teve corta-luz, teve passe de calcanhar e teve esse chute com categoria, né? Quase um Toperi Argeja, né, não? Vai surgir outro guri aí, né? Vamos pegar todas as sílabas. Vamos pegar as primeiras sílabas aí e criar outro nome depois desse gol aí, que foi super bem construído, né? Tirando o exagero que é qualquer comparação com a Copa de 70, mas, né, aquela seleção fazia esses gols construídos, de pé em pé, trabalhando a bola, que foi o que aconteceu. E era a tônica do primeiro tempo, né, Irlan? Aí no segundo, a tônica foi essa aí, ó. Cruzamento para a área, principalmente do lado esquerdo, e desvio de cabeça, pegando a zaga do Flamengo sem ação. Bola nas costas da zaga, como sempre, né? E assim, com o caminhão de gol perdido no primeiro tempo, né? Também teve esse detalhe. Podia ter matado, liquidado o jogo no primeiro tempo, coisas do futebol, mas acho que o time do Flamengo tá muito bem encaminhado com essa vaga, inclusive luta pelo título tranquilamente. Só falar sobre esse histórico, né, de 3 vitórias consecutivas. Claro, a Libertadores, inclusive, é mais longa hoje em dia, mas já mostra que é o Flamengo que muitas gerações não viram, né? Provavelmente quem tem mais de 30 anos, quem viveu os tenebrosos Flamengo dos anos 2000, está assistindo um time fazendo tanta história como esse atualmente, que não se resumiu a uma temporada, né? Acho que é o que fica mais marcado nesse Flamengo atual, né? E é um time que resolve seus problemas, né, Renata? Eu tenho um amigo rubro-negro que celebrizou a frase "eu não consigo me acostumar", porque ele é desse tempo aí que o Irlan está dizendo. O tempo em que o Flamengo se enrolava todo na Libertadores, saía de forma, às vezes, dramática, às vezes nem até ia, ridícula, né? Irritante, muitas vezes nem ia, né? Então, assim, um Flamengo, esse Flamengo de décadas anteriores, que sofresse um empate no começo do segundo tempo, depois de abrir 2-0, a derrota era certa na cabeça do torcedor, né? E bom, lá vem mais um desastre, né? E dessa vez, assim como na primeira partida, né, teve alternância de placar, mas o Flamengo foi lá e buscou a vitória. Ontem, a mesma coisa. E eu acho que teve uma frase que eu ouvi, acho que foi do Caê Mota no podcast do GE sobre o Flamengo, falando que o torcedor precisa se permitir curtir um pouco mais esse Flamengo, né? Porque, como você disse, foi mais um recorde quebrado. Esse Flamengo de 2019 para cá é o Flamengo dos recordes. E é um time que entrega um jogo muito legal de se ver, por mais que tenha seus erros, e eu acho que é isso que tem que estar na cabeça do torcedor. O Flamengo não vai golear por 5-0 todo o time que ele enfrentar. Isso não é uma realidade nem do Manchester City e do Guardiola, entendeu? Então, acho que tem que ter um pouquinho de ponderação, mas também se permitir, não apagar, por exemplo, né, pelo sofrimento, entre aspas, que por 20, 25 minutos do segundo tempo o Flamengo teve, né, quando o time adversário chegou muitas vezes, principalmente pelo lado direito da defesa, e aproveitou a linha alta. O Flamengo estava muito bem compacto, né, no primeiro tempo, as linhas muito próximas, e a defesa, é uma reclamação também que se falava, né, da zaga do Flamengo, do sistema defensivo como um todo, ficava muito espaçado, não subia todo mundo junto, e ontem a linha estava bem alta no primeiro tempo, mas muito compacto o time, né, então não estava tomando bola nas costas. No segundo tempo, talvez também por um cansaço dos jogadores com relação à altitude, etc., isso começou a acontecer mais. Mas não pode apagar o deleite que foi assistir ao primeiro tempo do Flamengo, né, para o torcedor. Eu acho que, às vezes, se exagera demais nas críticas. Ontem se falava também, será que o Rogério Ceni vai colocar o Arão na posição de volante e colocar outros zagueiros, porque talvez seria mais importante ter um zagueiro mais defensivo, como é o Arão.
desculpa, um volante mais defensivo como é o Arão, e ele já deu mostras, Barreto, que ele não vai, o Arão para ele é zagueiro, né? O Gustavo Henrique chegou a entrar. Eu não entendo por que ainda se debate isso. O Rogério não poderia ter sido mais claro no sentido que o Arão é o zagueiro dele pelo lado direito. Não tem essa opção. Ele tem o Hugo Moura, ele tem o João Gomes. O Arão não é mais uma opção para o meio-campo na cabeça do Rogério. Lógico que isso pode mudar, né, Renato? Daqui a pouco ele pode dizer, não, essa experiência não deu certo. Mas não tem essa coisa assim, faltou um cara no meio-campo. Então o Rogério vai tirar o Arão da zaga. Não vai. Não é esse o processo. E cada um tem sua opinião sobre o que deveria ser melhor, mas assim, para mim tá muito claro que o Arão é zagueiro com o Rogério Ceni e vai ser. E tem se adaptado bem à posição e ele entrega uma coisa importante na cabeça do Rogério Ceni para esse time do Flamengo. E ontem ficou muito claro, assim, ele não quis montar um time defensivo porque ia jogar na altitude, né? Peraí, vamos entender. Não. O Flamengo manteve suas características e manteve o seu time com o primeiro volante de camisa 10, que é o Diego, né? Que é um cara que dá uma qualidade de meio campo também. Essa é a maneira como o Flamengo encontrou de privilegiar o jogo ofensivo. E está se ajustando ainda defensivamente. Eu acho que no primeiro tempo o time defensivamente estava muito bem, não estava dando espaços e estava controlando muito bem o jogo. O segundo tempo, talvez muito pelo cansaço, e em muitos momentos o Flamengo deu espaço, né? E principalmente pelo lado direito, que eu acho que é o mais complicado ali também, porque o Isla sempre está muito avançado. Ele é o que sobe, né? O Felipe Luiz faz saída de bola, ele está mais defensivo, obviamente ajuda no ataque, mas não tanto quanto o Isla, que joga já muito espetado. E aí, no retorno, o Isla muitas vezes toma a bola nas costas. Mas eu acho que é isso, assim, para mim o Arão é zagueiro no time do Rogério Ceni. Quando precisar substituir volante, o meio campo ali, ele vai usar o João Gomes como ele já usa há bastante tempo. E ontem o João Gomes fez uma ótima partida no primeiro tempo também, depois acabou cansando. Mas enfim, eu acho que o resumo é que o torcedor do Flamengo precisa curtir um pouco mais esse time, porque esse time entrega partidas muito, muito incríveis, como foram os primeiros 45 minutos de ontem. Então, e nós vamos ver alguns momentos positivos, claro, né? Houve muitos nessa vitória, mas eu queria só fechar esse tema aqui do que aconteceu no começo do segundo tempo, porque era também um jogo na altitude, né? Teve uma troca inesperada no gol, né? O Diego Alves saiu. Tinha tido uma atuação super tranquila no primeiro tempo, eu não me lembro dele ter feito defesa. Ele não precisou fazer nada. Fez alguma defesa? Não precisou fazer nada no primeiro tempo. Não me lembro de defesa dele, né? E aí entrou o Hugo, e me parece, a LDU fez acho que 2 ou 3 alterações assim para começar o segundo tempo. E me parece que o treinador quis explorar o que ele enxergou como um ponto falho do Arão, que é a bola aérea. É curioso dizer isso, porque o Arão é um cara importante para a bola, sempre foi um cara importante para a bola aérea do Flamengo, mas como volante. A bola aérea pro zagueiro, ela tem uma característica diferente. Eu não sei se isso foi algo que ele observou, se foi algo proposital, mas me parece que apareceu ali uma dificuldade do Arão de cortar cruzamento como zagueiro, né? E aí acho que vai fazer parte do processo de adaptação, né? É o que no meu tempo se chamava de cacuete de zagueiro. Esse cara não tem cacuete de zagueiro. Sim, tudo bem, se o Rogério Ceni está explorando as qualidades de Arão, né? Principalmente saída de bola, um jogador que tem uma leitura de jogo mais qualificada do que um zagueiro de formação, então isso já não é tão novo, né? Usar esse volante como zagueiro, com forma de qualificar a saída de bola ou a construção de jogada, etc., tudo bem. Mas você falou 2 fatores aí que se combinam como uma fragilidade do Flamengo, né? O Flamengo ataca muito mais pela direita, né? Você usou o termo espetado, né? Falar que o Isla está muito mais adiante do que Felipe Luiz. O segundo ponto para mim, você não tem um meio de campo com uma marcação mais pegadora, né? E também é uma questão que o Rogério Ceni tem trabalhado no Flamengo. É um meio de campo que quase não tem volantes, né? Quem joga de volante é um meia de origem, né? Vamos falar assim. E aí você ainda tem esse zagueiro improvisado, que a gente pode dizer talvez que nem seja mais tão improvisado, que tanto tempo que já está sendo utilizado, né? Mas esse lado direito não acaba ficando prejudicado, porque se você tem um lateral que sai demais, você não tem um volante para fazer a cobertura, você tem um zagueiro que tem mais características de saída do que de marcação. Enfim, não é uma combinação de fragilidades muito arriscada que o Flamengo está utilizando, enfim. Não seria um risco? Eu acho que é arriscada, mas eu acho que
que o Rogério Ceni gosta desse risco pelo benefício que ele tem, pelo benefício ofensivo que ele traz, né? Eu acho que é essa, pelo menos na tentativa de interpretar, né, o que o Rogério Ceni pensa, até com as alterações que ele faz, me dá a entender que ele quer realmente, ele não vai abrir mão de jogar com o Diego e Gerson, ele não vai abrir mão de jogar com o Arão na zaga. E ele está treinando, e eu vejo alguma evolução já nessa forma dos times se defender, porque eu acho que às vezes a gente faz, poxa, mas o Arão, assim, só que tem um sistema defensivo como um todo, e em vários momentos no início do segundo tempo, a linha alta do Flamengo, né, de defesa, porque estava muito, né, estava compacto, só que aí o time não conseguia correr atrás, porque quando, né, a LDU percebeu, né, que a linha estava alta, começou a jogar bolas, principalmente pelo lado direito, defensivo, lado esquerdo deles, ofensivo, ali nas costas. E aí, antes, no primeiro tempo, foram inúmeros impedimentos, né, que a linha estava muito certinha, e o time da LDU não estava sabendo aproveitar, né? Porque é essa característica. Quando um time joga com linha muito alta, o atacante, os pontas, enfim, eles têm que explorar sabendo, né? Não ficar em impedimento, então ficar no limite. Ontem, no segundo tempo, a LDU aproveitou muito isso, botando bola ali. No limite, o jogador chegava com espaço, porque aí eu acho que a linha defensiva como um todo também demorava um pouquinho mais para descer, talvez. Com relação a esse cansaço, enfim, foi um ritmo diferente do primeiro tempo. E eu acho que são ajustes que o Rogério ele já está fazendo, ele já tem feito, né? Então eu vejo alguma evolução já. Mas para mim, assim, o Rogério está disposto a correr esse risco, e até o Gabriel falou disso na coletiva ontem. Ele falou, o fato de nosso time jogar tão para frente, jogar bem para frente, assim, é um mérito também do nosso treinador, que tem essa ousadia de fazer isso, de colocar camisa 10 para ser o primeiro volante, porque ele quer a qualidade do passe do Diego, ele quer a qualidade, inclusive, do Diego, às vezes, chegando na área. Eu acho que o equilíbrio é a chave em que o Rogério Ceni está buscando, e em determinados momentos, por alguns minutos, o Flamengo perde isso. Acho que ontem nem foi o segundo tempo inteiro, né? Foram uns 25 minutos ali que se perdeu um pouco o controle. Mas ele está buscando esse equilíbrio com essa formação, com essa ousadia. Ele está chamando essa responsabilidade, né? No dia que o Gabriel Henrique Arrascaeta não resolver para ele, lá na frente, aí tem que segurar a bronca da torcida. Só concluir também, completar também, né? Porque o lance do primeiro gol, não dá para dizer que foi uma falha, né? É o pior tipo de bola que um zagueiro pode receber, né? Porque nem é alto o suficiente para você arrematar de cabeça, nem é baixo o suficiente para você dar aquela raspada, né? Ela vem de meia altura. Se você tem um bom atacante do outro lado, o cara vai dar a volta e vai te matar. Mas não necessariamente o cara vai falhar, ele vai ter mais dificuldade, né? Mais dificuldade, né? O Arão, por não ser um cara que está acostumado a subir na área para disputar a bola de cabeça como zagueiro, partindo da posição de zagueiro, ele pode ter um pouco mais de dificuldade. E também, de novo, não é uma dificuldade eterna, é uma coisa que ele pode resolver em pouco tempo, com a adaptação à posição, né? E tem uma coisa também, o Barreto, que essa dupla de zaga, ela tem mudado muito porque o Rodrigo Caio, de novo, se machuca demais, né? Ele tem ficado fora constantemente, tanto no ano passado, na temporada passada, nessa temporada. E eu acho que isso dificulta também você encontrar o entrosamento, né? Porque aí, enfim, ontem jogou Bruno Viana, mas Bruno Viana e Arão, o Arão tá fixo. Só que quando você tem uma dupla jogando há mais tempo, é mais fácil você encontrar esse entrosamento com os laterais, inclusive, né, que formam o resto da linha, e que são os mesmos, que não tem trocado. Mas na zaga, o Flamengo muitas vezes acaba tendo que trocar essa dupla por questões físicas do Rodrigo Caio. Vou falar de quem resolveu então, né? Vamos falar do Gabigol, que atingiu marcas impressionantes, né? Dentro do Flamengo. Toda vez que você iguala o Zico no Flamengo, você fez alguma coisa especial, né? E o Gabigol igualou também o Pelé, como eu digo, quando você iguala o Pelé em qualquer coisa, você está fazendo algo que merece ser notado. O Gabigol alcançou os dois, né? Na artilharia, na Libertadores, com os 2 gols marcados ontem. E ele também se posicionou entre os 10 maiores artilheiros brasileiros de Libertadores, numa lista que dele para cima, se não me engano, em atividade só tem o Fred, não é isso? E o Fred que já está
mais próximo do fim da carreira do que o Gabigol. Está jogando essa Libertadores. Então, por exemplo, o Fred pode, né, nessa Libertadores... E está fazendo gol nessa Libertadores que não para mais, né? Fazendo gol. A gente já está até projetando se o Fred poderia, talvez, né, numa participação brilhante do Fluminense nessa Libertadores, atingir o primeiro lugar dessa lista, né? Mas o Gabigol é um cara jovem, né? Estamos falando de um jogador com idade para a seleção olímpica ainda, não é? Mas com idade para a Europa também, né? Sim. Eu acho que é a discussão. Barreto. Acho que não tem idade para a Europa mais não. Idade para a Europa virou uma coisa muito doida, gente. É coisa de 18, 19 anos. O fato de ele conseguir uma marca tão impressionante com essa idade é porque ele está jogando no Brasil com essa idade. E é difícil que um jogador da qualidade dele, com essa idade, esteja no Brasil, né? Os jogadores... Sim. O Gabriel Jesus fez uma boa temporada no Palmeiras, já saiu. Né? O Neymar ficou algumas temporadas, jogou quantas Libertadores, né? Então, assim, você pega esses jogadores, não estou colocando todos no mesmo nível, estou citando jogadores que se destacaram aqui e pouco tempo depois foram para a Europa. Então, não disputa tanto, não tem tantas disputas em Libertadores para acumular tantos gols, né? Com essa idade. Hoje a gente fez um exercício legal na 20 pênaltis. Em 17, o Gabigol mandou o goleiro para o lado errado, né? Ele tem essa capacidade realmente de esperar até o último momento. O Barreto. E quem bate assim, Renata, também tem que ter o plano B muito bem preparado, né? Porque eu estou lembrando do Everton, que esperou até o último momento naquele Flamengo e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. Foi para o lado certo e não conseguiu alcançar. Exatamente. Eu acho que a frieza que o Gabigol demonstra, né, de frente para o gol, ela se reproduz, né? Para quem vai bater pênalti, além da qualidade, do treinamento, da confiança, você tem que ter uma frieza, porque nos momentos mais difíceis... Ontem era, de certa forma, obviamente não é uma tensão comparada à final de campeonato, etc., mas era uma tensão porque o time tinha aberto 2-0, tinha tomado 2-2, não estava bem no jogo e era a chance de conseguir aquela vitória tão desejada na altitude. Então você tem que ter frieza nesse momento para não deixar o peso, né, do que aquilo significa chegar nos seus pés na hora da decisão, na hora de você colocar o pé na bola para bater o pênalti. Eu acho que o Gabigol tem isso muito bem, né? Ele consegue se desvincular ali daquele momento, né? É como se ele estivesse em outro lugar e ele bate como se ele estivesse batendo um pênalti de pelada, no sentido de, assim, ele não sente o peso, né? Ele não sente o peso e por isso faz tantos gols dentro da área, porque ele de frente para o goleiro, ele tem, né, uma frieza para finalizar. Obviamente que perde gols, como qualquer atacante, mas acho que tem uma frieza, assim como ontem, né, no primeiro gol, um ótimo passe do Everton Ribeiro, ele de frente para o goleiro finalizou muito bem, e acho que isso se reproduz também nos pênaltis, essa frieza de realmente na hora não tremer, vamos dizer assim, né, conseguir tomar a decisão certa e ter, né, a postura, né, na corporal e a demora, enfim, tudo na hora da definição para justamente enganar o goleiro, né?